Visto e exposto o estado de corrupção geral na mais alta hierarquia da Igreja Católica, tem início então um movimento de contestação, de protesto, que é justamente o título dessa unidade da apostila de vocês, né? No mundo ainda medieval da Europa do século XVI, em que a única fé possível era a fé cristã, a intenção nunca foi criar uma igreja nova, não era destruir a Igreja Católica, enterrá-la e erigir uma nova coisa, diferente daquela. Os críticos mais ferrenhos dos desmandos da Igreja, que a gente falou na aula passada, não queriam acabar com o catolicismo. Pelo contrário, eles queriam salvar a Igreja do estado deplorável em que ela se encontrava. Queriam fazer uma reforma, restaurar as coisas boas e eliminar as coisas ruins, no seu entendimento, né? Tanto é assim que o nome pelo qual esse movimento ficou conhecido é justamente Reforma Protestante, Reforma Religiosa. O primeiro dos mais renomados que a gente vai falar é o Lutero, Martinho Lutero. Foi ele quem espalhou a palavra de protesto com mais veemência e teve um maior alcance. É ele então que vai marcar o início desse movimento. Depois virão outros que a gente vai falar no seu devido tempo, no tempo oportuno, ainda dentro dessa unidade, nas próximas aulas. O Lutero era muito estudioso, era padre, formado em teologia, e ele via tudo isso, toda essa corrupção moral de dentro da própria igreja. Afinal de contas, ele mesmo era um componente do clero, né? Se ele estava dentro da igreja, ele via tudo isso, ele percebia tudo isso de um ponto de vista bastante privilegiado em relação aos demais. Lembram-se daquela estrutura social, clero, nobreza, servos. Ele está no topo dessa pirâmide social, no clero. Ainda que fosse de uma camada inferior dessa hierarquia social, mesmo na pontinha da pirâmide no clero, tem distinção entre as pessoas. Ele pertencia ao baixo clero, mas ainda assim ele era componente da própria igreja, da maior estrutura de poder dominante do mundo medieval. Mas antes disso tudo, ele não tinha pretensões eclesiásticas. Ele era bastante estudioso quando menino, jovem, foi fazer um curso de direito. Mas aconteceu um episódio em 1505, lá com seus... Era um jovem rapaz, tinha seus 22 anos. Ele passou por um quase acidente. Ele estava no meio de uma chuva torrencial e caiu um raio bem do lado dele, pertinho dele. E aquele foi um ponto de virada na vida dele. Parece que foi um chamado para ele despertar, sabe? Para ele acordar para a vida. Porque ele pensou, e se eu morresse agora? Eu iria para o céu? Porque toda a educação católica que ele teve ao longo da vida toda dele o ensinou que o inferno era o pior dos lugares para se passar o resto da eternidade. E ele tinha uma preocupação com isso, né? Então, a partir daquele evento, ele procurou se dedicar a uma vida mais santa e se aproximar de Deus. Ele largou o curso de Direito e procurou se dedicar à sua própria santificação. Em 1505 aconteceu isso, né? Em 1507 ele foi ordenado sacerdote com 24 anos. Ele era um monge agostiniano. Vocês vão, toda vez que vocês forem ler ou pesquisar sobre o Lutero, vocês vão ver essa denominação. Ele era um monge agostiniano. Quer dizer que ele era da ordem dos que seguiam os preceitos do Santo Agostinho, que foi um dos maiores filósofos da Idade Média. Ele estudou bastante, dava aula na Universidade de Wittenberg, era professor de teologia. Em 1510, ele já tinha lá os seus 30 anos, quase, tinha 27. Ele foi enviado para Roma para resolver uns assuntos da igreja. Tenham em mente os lugares de onde a gente está falando. O Lutero está na Alemanha, onde hoje é a Alemanha, né? Que na época era o Sacro Império Romano Germânico. Então eram os reinos germânicos. Roma está na Península Itálica, aquela mesma Península Itálica que foi o berço do Renascimento, que é o objeto de pano de fundo maior, né? Que a gente está falando desde o início desse segundo bimestre. 1510 ainda é a Idade Média. Feudalismo dando lugar à Idade Moderna, os reinos se consolidando, renascimento cultural e urbano, renascimento comercial, expansão marítima, grandes navegações, por aí vai. Nessa viagem a Roma, ele viu de perto essas patifarias da igreja e voltou para casa profundamente revoltado, angustiado mesmo com essa situação.
pensando que estava tudo perdido, sabe? O que fazer? Essa depravação dos costumes, isso afetou ele. Então ele voltou para a Alemanha, né? E entre 1511 e 1513 ele se aprofundou nos estudos religiosos e amadureceu novas ideias teológicas. Estudando a Bíblia, ele encontrou nas epístolas de São Paulo uma frase que vai fundamentar toda a sua doutrina posterior. O justo se salvará pela fé. Somente pela fé, não pelas obras. Em meio a uma série de embates com a igreja, o momento máximo de tensão aconteceu em 1517. Disse que o Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg um manifesto com 95 teses exortando o que tinha de errado com a igreja e o que devia ser transformado ou reformado. O Papa Leão X, aquele mesmo que falou que ia conceder indulgências a todos os que contribuíssem com dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, então, esse Papa Leão X, ele pediu que Lutero retirasse as suas 95 teses e se retratasse publicamente, ao que ele foi prontamente negado, né? Isso em 1517. Em 2017, agora, pouco, 3 anos atrás, foi o aniversário de 500 anos desse evento. Teve uma série de palestras pelo mundo afora, foi uma comemoração, né, dos 500 anos da Reforma Protestante. Então, esse é o momento que marca o início oficial da Reforma Protestante, que se espalhou depois pelo resto da Europa e pelo resto do mundo. A gente já vai ver os desdobramentos dessa ação, né, do Lutero. Então, em 1520, a igreja excomungou o Lutero. Quer dizer, ele foi formalmente expulso da igreja, foi considerado um herege que atentava contra a fé e a doutrina católica. Para mostrar como ele se afetava com isso, o Lutero queimou em praça pública a bula papal, o documento que o excomungava. Aí então, ele passou a ser perseguido pela igreja, né, e fugiu para a Saxônia, que é uma região ali da Alemanha. Dê uma olhadinha no mapa, é fácil de encontrar. E lá ele foi acolhido por uma classe burguesa interessada nos seus preceitos. Dentre as 95 teses e as exortações do Lutero, ele dizia então que só a fé salva. Ele rejeitou a infalibilidade do Papa, a suprema autoridade papal, falou que o Papa não é para ser objeto de adoração. Esse cara aí não... Sabe, a conversa do fiel é direto com Deus. Não precisa adorar e idolatrar o Papa como se ele fosse um santo, alguém muito especial. Cada um tem a responsabilidade sobre a sua própria salvação. Ele falou, além do mais, ele falou que era um absurdo que o perdão pudesse ser comprado, então ele abominava, ele execrava a venda de indulgências, que foi mesmo a gota d'água, né, que destampou essa sangria que não ia mais parar por um bom tempo. Um dos pontos principais do discurso do Lutero era a livre leitura e interpretação da Bíblia. Nisso consistia a tradução da Bíblia para a língua nativa em todos os reinos cristãos, porque até então a única tradução da Bíblia usada na Europa era em latim. E ninguém mais falava latim desde a desagregação do Império Romano do Ocidente há pouco mais de 1000 anos. Lembram que o Império Romano do Ocidente, Roma, caiu em 476. A gente já está em 1517, 1520, quando ele foi excomungado. Só os padres, o clero, sabiam em latim, porque só eles eram os detentores da verdade única e universal, né? Afinal de contas, eram os únicos que sabiam ler e escrever. Eram os detentores do saber à época. Então, as missas eram realizadas em latim, de maneira que ninguém entendia nada, só aceitava e falava amém. E o Lutero falou que isso era absurdo, que todo mundo devia ler, entender e fazer a sua própria interpretação da palavra de Deus, porque só por ela se poderia salvar. Então ele começou um projeto de tradução da Bíblia do original em hebraico e grego antigo para o alemão. A primeira versão do Novo Testamento foi publicada em 1522. A versão completa com o Antigo Testamento foi publicada em 1534. Lembrem-se que a prensa já existe há quase um século, então as cópias e disseminação dessas traduções
eram muito mais rápidas do que pelos métodos antigos. Antigamente todos os livros eram manuscritos. Era tudo escrito à mão. Tinha uma profissão específica para isso, eram os monges copistas. Por que monges? Lembra que só o clero era letrado? Só eles sabiam ler e escrever. Pois então, cada livro que circulava na Europa, até esses 1450, mais ou menos, meados do século XV, quando surgiu a prensa do Gutenberg, todos os livros eram escritos à mão, eram copiados à mão, página por página, letra por letra. Com o advento da prensa de tipos móveis, então, por volta de 1450, a produção e disseminação de artigos escritos ficou muito mais rápida e fácil. Então, tem essas coisas todas, e além do mais, a doutrina luterana não aceitava o culto aos santos católicos e a adoração de imagens. Ele abolia a obrigatoriedade do voto de castidade pelos presbíteros, de maneira que os padres pudessem contrair o matrimônio e constituir família. Haja vista que todos os pastores de denominações protestantes hoje em dia são casados, né? Ou podem ser, pelo menos, não tem nenhum impedimento inerente à sua religião. Dessa forma, ele elimina todos os intermediários entre os fiéis e Deus. As pessoas se reportariam diretamente a Deus, sem a necessidade de um clero intermediário entre essa palavra do mundo espiritual com o mundo temporal, material. Pô, que beleza, né? Mal bonzinho, Lutero. Que exemplo de bom cristão, fiel, etc. Geralmente, a gente para a nossa exposição por aqui. E eu mesmo só tinha aprendido até aqui na escola. Foi só até aí que eu cheguei. Alguma coisinha mais, alguma coisinha menos, como ele viveu o resto da vida, casou e tal. Mas tem um detalhe que eu acho importante mencionar. Não tem na apostila de vocês e geralmente está fora do discurso corriqueiro quando se trata da obra do Lutero, mas também não é difícil de encontrar com alguma pesquisa. E podem querer justificar, dizendo que era por causa da educação católica que ele teve a vida toda e tal, mas o fato é que ele era radicalmente antissemita. Ele escreveu um tratado chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras, no qual ele fala barbaridades sobre os judeus, de como eles deviam ser todos mortos, humilhados, expropriados, tratados como cães e ter as suas casas, sinagogas e escolas destruídas e incendiadas. Como se deveria cobrir as suas tumbas com lixo para que eles nunca mais fossem vistos. E daí para baixo. Barbaridades. A tal ponto que um outro personagem muito ilustre, que figura em papel de eminente destaque no momento posterior da história da Alemanha, adota o discurso do Lutero como sendo dos mais brilhantes. Imaginem quem. O Hitler vai fazer várias menções ao Lutero nos seus discursos antissemitas. Não foi Hitler que inventou o ódio aos judeus, mas ele certamente se apropriou de um discurso já existente e potencializou essa prática até as últimas consequências. De toda forma, é inegável a importância do Lutero para denunciar a corrupção e os desmandos da igreja na sua época. Foi notável o seu esforço e a sua luta para alterar o estado de coisas e possibilitar que uma nova ordem religiosa surgisse e se disseminasse dentro da doutrina cristã na Europa Ocidental. Ele não estava rompendo com a fé cristã, ele não estava rompendo com a Bíblia e com os preceitos do cristianismo. Ele estava rompendo com as injustiças que ele identificou, que ele achava que haviam dentro da estrutura da igreja, da estrutura temporal da igreja. Essa onda de contestação da Igreja Católica vai transbordar para fora da Alemanha, vai extrapolar os limites dos reinos germânicos e vai influenciar outros reinos europeus, que a gente vai abordar nas próximas aulas, com outros dois principais reformadores, e daí essa onda de contestação vai se espalhar pelo resto da Europa toda e vai extrapolar a própria Europa, né? Que a gente vai ver essas coisas num momento oportuno. Então, por hora é isso. Até lá.